Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Quero ler aqui com os irmãos em Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, as quais serviram nossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus queridos e amados irmãos, aqui Josué e o povo de Israel já tinham atravessado o Jordão. Aqui eles já tinham conquistado muitas cidades. Cidade de Ai, Hebrom, Jericó, todas as cidades da sua possessão, eles já tinham conquistado. Mas então Josué ele vai reunir todo o povo e vai fazer um concerto com o povo para que o povo não deixasse de servir ao Senhor, como fizeram seus pais. Porque os pais daquela geração que entrou na terra prometida, eles serviram a deuses de ouro, ao bezerro de ouro, reclamaram, murmuraram contra o Senhor, muitas das vezes até pensavam em voltar aos deuses egípcios. E por isso eles não entraram na terra, por causa de sua desobediência e de sua murmuração contra o Senhor. E Josué, ele vai fazer o papel de ensinar essa nova geração o que Deus fez por eles. E ali Josué, ele vai trazer a memória, no capítulo 24, a memória do povo, o que Deus fez por eles, mesmo o povo pecando contra o Senhor. Então Josué, ele vai dar um conselho, olha, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a qual seus pais serviam e servi ao Senhor. Mas Josué, ele entendeu ali que ele não poderia obrigar o povo. Ele pega e vai explicar para o povo o seguinte, olha, é questão da escolha de cada um de vocês. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem seus pais serviram, os deuses do Egito, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas ali, no meio de toda essa geração, Josué, ele pega e ele se posiciona, ele pega e diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No processo de salvação por Deus concedida, está o assunto da escolha individual. Servir a Deus ou não, quem faz esta escolha é você, meu querido ouvinte. Se você quer servir a Deus ou se você quer continuar numa vida de idolatria, numa vida de pecado. Depende de cada um decidir a quem servir continuamente. Como no caso de Josué e dos israelitas, permanecer em Deus não é um ato isolado no tempo ocorrido uma única vez. Você deve escolher servir ao Senhor, mas quem toma essa escolha é você. E quando você toma essa escolha, você tem que se manter firme, porque não podemos colocar a mão no arado e olhar para trás. Precisamos, vez por outra, reafirmar nossa decisão feita de permanecer na fé e em obediência. Por quê? Porque Josué ele já servia ao Senhor antes. A família de Josué, a casa de Josué já servia ao Senhor antes. Mas ali ele vai tomar um posicionamento para deixar de exemplo para o povo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você pode ser um Josué, você pode tomar um posicionamento no meio deste mundo tão perdido em que estamos vivendo. Você pode se posicionar e dizer, eu servirei ao Senhor, aleluia, glória a Deus.
A reafirmação de decisões justas feitas pelo crente inclui temor ao Senhor, lealdade à verdade, obediência sincera e renúncia ao pecado e todos os prazeres a ele associados. Quando você se posiciona, o pecado ele já não tem mais domínio sobre você. Quando você se posiciona, eu vou servir ao Senhor, o que o diabo oferece não vai mais te satisfazer, porque você já entendeu que o melhor é servir ao Senhor. Aleluia. Deixar de servir e amar ao Senhor resultará depois em julgamento e destruição. É o que aconteceu com o povo de Israel. Mesmo o povo de Israel falando para Josué: olha, que o Senhor não nos permita que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Mesmo ele falando isso, depois que Josué morreu, eles se desviaram e as consequências foram graves. Foram dominados pelos midianitas, foram dominados pelos amorreus, foram dominados pelos edomitas, foram dominados pelos filisteus. Mas todas as vezes que eles eram dominados, o Senhor ele ainda ia lá, salvava o povo de Israel, enviava um para salvar o povo de Israel. Era Deus dizendo: ei, vocês não quiseram mais, mas ainda dá tempo de se posicionar. Ao caso de Ezequias, seu pai foi o pior rei da história de Judá. Seu pai foi o pior rei da história do Reino do Sul. E Ezequias, ele se posicionou: não, eu não vou seguir os caminhos de meu pai, eu vou servir ao Senhor. Josias foi um rei a qual ele também se posicionou, porque seu pai Amon, ele também foi um rei mau, um rei que ia contra a vontade do Senhor, mas ele se posicionou e disse: eu vou servir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas também houve outros que não quiseram, como o rei Amazias de Judá. Ele começou a reinar e até no começo ele ganhou muitas batalhas em nome do Senhor, mas ele trouxe os deuses de fora para servi-los e só trouxe consequências graves. Joás, um dos reis de Judá também, ele só serviu ao Senhor enquanto o sacerdote Joiada era vivo, ou seja, por obrigação. Porque, como eu já disse, a escolha de servir ao Senhor é sua. E hoje, o Senhor ele deixa essa escolha para você. Você quer servir ao Senhor ou você quer continuar vivendo nessa vida pecaminosa e de destruição? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.